Agora que você já sabe um pouco sobre expressões condicionais, a gente vai criar expressões condicionais um pouco mais complexas. Na vida real, existem algumas condições que elas são um pouco mais complexas, que elas requerem dois parâmetros. Por exemplo, se eu tiver disposição e a academia estiver aberta, então eu vou à academia. Repare que existem dois parâmetros para eu poder ir à academia. Eu estiver à disposição e a academia estiver aberta. Então vamos tentar escrever esse código e ver mais ou menos como fica. Se eu estiver à disposição e academia aberta, portanto, eu vou à academia. Então, println, vou à academia. Então, eu preciso criar essas duas variáveis que vão ser booleanas. Variável disposição, vamos começar igual a true. E uma variável academia aberta, que vai ser igual, vamos começar com true por enquanto. Então, se eu estiver à disposição e a academia estiver aberta, portanto, eu vou à academia. Caso contrário, println, fico em casa. Então, repare que para eu poder ir na academia, essas duas condições, elas precisam ser verdades. Eu ter disposição e a academia estar aberta. Para eu criar uma expressão usando o e, em programação eu preciso usar este símbolo, o e comercial. O e em programação é representado por esse símbolo, o e comercial. É o chamado AND em inglês. Então, eu estou fazendo uma condição. Se eu estiver com disposição e academia aberta, eu vou à academia. Então, vamos executar o código e ver como que eu vou à academia. Por quê? Porque ambas essas variáveis, elas são verdadeiras. O que acontece se eu trocar alguma delas para false? Por exemplo, disposição igual a false. Então, disposição vai ser false e academia aberta igual a true. Como as duas condições precisam ser verdades, então tudo isso vai retornar false. Então, se eu executar o código, a gente vai ver que vai sair fico em casa. Por quê? De novo, todas as condições precisam ser verdade. Existe um outro operador que é o OU. Então, a gente já viu o agora vamos ver o OU. O OU, ele é representado dessa forma. Então, o OU ele é representado por esses dois tracinhos. Eu não sei muito bem o nome disso. Então, é o OR. O OU ele é um pouco diferente do E, porque o OU, na vida real, quando a gente fala um ou outro, significa que alguma das condições precisam ser verdade. Se alguma das condições for verdade, então toda a frase é verdade. Então, vamos tentar colocar o OU nesse nosso exemplo e ver o que acontece. Então, em vez de eu usar o E aqui, eu vou colocar o OU e ver o que acontece. Então, se eu tiver disposição ou a academia estiver aberta, eu vou à academia. Então, primeiro, vamos rodar com o valor tudo igual a true e ver o que acontece. Então, vou à academia, obviamente, porque isso é verdadeiro e isso é verdadeiro. Então, o ou, como as duas condições são verdadeiras, retornou verdadeiro. Mas o que acontece agora se uma delas forem false, se elas não forem verdade? Se tiver disposição ou academia aberta, então eu vou à academia. Como a academia está aberta, tem o valor de true, toda essa condição vai ser verdade. Portanto, vai imprimir novamente vou à academia. A única possibilidade dessa condição ser false é se as duas condições, se essas duas variáveis forem false também. Portanto, se eu não tiver disposição e se a academia estiver aberta for igual a false, aí eu fico em casa. Existe uma maneira de representar esses valores e ver o resultado, que é a chamada de tabela verdade. A tabela verdade ela te ajuda a entender quais são os resultados baseados na entrada. Então, eu tenho duas variáveis, disposição e academia aberta. Então, vamos dar uma olhada na tabela verdade do E, representado por esse sinal. Se a academia estiver aberta e eu estiver com disposição, se ambos forem true, o resultado é true. Se a academia estiver aberta, mas a disposição for false, portanto, como uma delas é false, no E, tudo fica false. E aqui, como já começa com false, eu nem preciso olhar a disposição, eu sei que independente se for true ou false, aqui vai ser false.
Porque, novamente, para o E ser verdade, ambos precisam ser verdade. E aqui, false, false, obviamente, vai ser false. Agora, vamos fazer a tabela verdade do OU. Então, as duas variáveis, academia e disposição. Para o OU ser verdade, uma das variáveis precisa ser verdade. Então, como a academia aberta já é igual a true, eu nem preciso olhar a disposição, eu sei que vai ser true. Academia aberta igual a true, obviamente vai ser true, porque, novamente, tem 1. Academia aberta igual a false, mais a disposição igual a true, portanto, true. E academia aberta igual a false, disposição igual a false. Como ambas as variáveis são false, então, nesse caso, a tabela verdade fica false. Então, repare que no OU, a única possibilidade de ser false é se todos forem false. Tá gostando do conteúdo? Então, dá aquela força pro canal, se inscreve e senta o dedo no like. Então, é isso. Então, agora que a gente já viu o E e o OU, vamos falar de um outro operador, que é a negação, que é representado por esse sinal aqui de exclamação. Então, esse sinal de exclamação, o que ele faz? Ele nega um valor. Por exemplo, academia aberta, nesse caso, está igual a false. Portanto, vai ser impresso fico em casa. Só que, se eu usar o operador de negação aqui dentro do if, ele vai negar o valor da academia aberta. O que significa negar? Ele vai inverter aquele valor. Portanto, se era false, vai virar true, e se era true, vai virar false. Então, como a academia aberta é igual a false e eu vou inverter o valor, esse if vai retornar true. Portanto, vai imprimir vou academia. Então, eu vou rodar agora e você viu que eu vou academia. Outra maneira de usar esse operador é usando o sinal de diferente. Então, a gente já sabe que o igual é assim. Esse é o operador de igual. Mas caso você queira checar se eles são diferentes, você pode usar dessa forma. O operador de negação e o igual. E isso significa diferente. Portanto, eu posso usar aqui, se a academia aberta for diferente, se o valor da academia aberta for diferente do valor que tem na disposição, eu vou imprimir vou à academia. Fico em casa. Por quê? Porque ambas são iguais. Então, se eu colocar aqui uma igual a true e a outra igual a false, essa condição vai ser verdadeira porque elas são diferentes e vou à academia vai ser impresso. Então, bem simples. Então, vamos fazer uma revisão do que a gente viu nessa aula. A gente viu 3 operadores, o operador E, o operador OU e a negação, que é representada por esse sinal de exclamação. Quando a gente usa o E, eu preciso que ambas as variáveis sejam verdade para que a expressão if retorne verdade. Portanto, se eu colocar aqui E, essa condição só vai ser verdade se ambas forem verdade. Quando você usa o OU, é o contrário. Essa expressão só vai retornar false, ou seja, só vai retornar negativo, se ambas as variáveis forem negativa. Caso contrário, sempre vai retornar verdade. E a negação, ela inverte o valor de uma variável. Portanto, se a academia aberta, o valor dela for false, se você colocar a negação, ela vai inverter o valor. Agora vamos para os exercícios. Crie 3 ifs, um embaixo do outro. Cada if vai representar uma operação, usando uma vai ter o E, outra vai ter o OU e o outro vai ter a negação. E dentro do if, imprima um valor que você para você entender o que aconteceu. Então, pause esse vídeo, crie 3 ifs, um com E, um com OU e um com negação. Bom, então vamos resolver os exercícios. Primeiro, eu vou criar uma operação com if. Se eu vou criar uma variável cansado, que vai ser igual a true, e uma variável chovendo, que vai ser igual a false. Então, primeiro eu vou usar a operação e. Se eu estiver cansado e estiver chovendo, então fico em casa. Agora eu vou criar uma operação usando ou. Se eu estiver cansado ou estiver chovendo, println, cansado ou com chuva, fico em casa. E por último, um valor da negação, se eu não estiver cansado, então imprima não estou cansado. E aí, basta você rodar o código
e ver os resultados. Então é isso. Te vejo na próxima aula.